A impressionante história da vida da pomba gira-dama da noite vai fazer seu coração apertar. Esta história real ecoou pelos becos escuros do passado do Brasil. Nos tempos do Império, quando o país ainda engatinhava como nação, nasceu uma menina chamada Karen. Seus olhos brilhavam como estrelas, mas o destino cruel tinha outros planos para ela. Mal completara 5 primaveras quando a tragédia bateu à sua porta. Seus pais, levados por um terrível acidente, deixaram-na só no mundo. Karen foi então acolhida, se é que podemos usar essa palavra, por seus tios. Mas não se engane, meu amigo, pois o lar que lhe ofereceram era frio como o mármore de uma lápide. Para aqueles tios de coração duro, Karen não passava de uma criada, uma sombra a vagar pelos cantos da casa, limpando, cozinhando, sem nunca receber um olhar de carinho ou uma palavra de amor. Os anos passaram, e aquela menina doce e sensível floresceu em uma jovem de beleza estonteante. Mas a beleza pode ser uma maldição quando se vive entre lobos. O primo, 15 anos mais velho, começou a olhá-la com olhos famintos. Bem, você me entende, não é? A inocência de Karen foi roubada nas sombras daquela casa maldita. Num dia fatídico, a tia flagrou uma dessas cenas deprimentes, mas em vez de proteger a sobrinha, acusou-a. Imaginem só, culpar uma criança por seduzir um homem feito. Karen chorou, implorou, jurou sua inocência, mas de nada adiantou. Foi expulsa, jogada na rua como se fosse um animal indesejado, com apenas a roupa do corpo. E lá foi ela, vagando pelas ruas de uma cidade que não perdoa. Linda por fora, mas por dentro ainda uma menina assustada, sem saber ler, sem entender o mundo cruel que a cercava. Dias se passaram, e a fome, a sede e o desespero tornaram-se seus únicos companheiros. Até que uma noite, quando já estava à beira do colapso, surgiu um homem. Jorge era seu nome. Guardem bem esse nome, pois ele é importante nessa história. Bonito era ele, mas os olhos estavam nublados pelo álcool e o hálito carregava o cheiro acre do cigarro. Aproximou-se de Karen e, vendo seu estado lastimável, perguntou-lhe o que fazia ali. Karen, sem nada mais a perder, abriu seu coração. Jorge ouviu cada palavra e, ao final, ordenou que o seguisse. O medo apertou o peito da menina. Mas que escolha ela tinha? Seguiu-o por ruas desconhecidas, passando por casarões imponentes, até chegarem a uma grande casa onde apenas uma luz fraca brilhava. Jorge bateu à porta, e quem atendeu foi uma mulher de olhar tão frio que poderia congelar o inferno. Ela encarou Karen de cima a baixo e perguntou a Jorge o que ele queria. E foi aí, meus amigos, que o destino de Karen foi selado com palavras que ainda ecoam na noite. Madame, pagarei um bom valor para que essa jovem fique aqui, mas ela só poderá ser minha. A mulher, com uma risada que arrepiaria até o mais corajoso dos homens, respondeu: Ora, por um bom preço, não vejo por que ela não poderá ser só sua. A vida de Karen tomou um rumo inesperado após os eventos que a levaram até a casa da madame. Diferentemente das outras jovens, ela se tornou exclusiva de Jorge, inicialmente por gratidão, mas logo esse sentimento floresceu em um amor intenso e apaixonado. Para Karen, que nunca havia experimentado proteção ou dedicação, cada pequeno gesto de Jorge parecia uma prova de amor. No entanto, a felicidade de Karen foi efêmera. Jorge, gradualmente, perdeu o interesse nela. Sua atitude tornou-se fria e grosseira, e ele começou a se envolver com outras moças da casa. O coração de Karen se partiu quando Jorge informou a madame que não mais pagaria por sua hospedagem. Devastada, mas resiliente, Karen decidiu que aquela noite marcaria uma mudança em sua vida. Ao se arrumar, ela finalmente reconheceu sua própria beleza e jurou que nunca mais permitiria que um homem brincasse com seus sentimentos. Naquela noite, ela atraiu a atenção dos homens mais ricos e influentes, recebendo propostas e ofertas generosas. Com o tempo, Karen prosperou. Ela deixou a casa da madame
e adquiriu sua própria mansão, frequentada apenas pela elite da sociedade. Rumores sugeriam que ela até mesmo se tornara amante de Dom Pedro I por anos. Karen se transformou em uma mulher refinada, elegante e extremamente rica, mas nunca perdeu sua essência bondosa. Ela continuou ajudando mulheres necessitadas e apadrinhando filhos de mães solteiras. Anos se passaram, e durante uma de suas festas, um homem familiar entrou. Karen o reconheceu como Jorge, mas ele estava irreconhecível, magro, desleixado e cheirando a álcool e cigarro. Jorge havia perdido toda a sua fortuna com bebidas e jogos de azar. Vendo Karen como uma oportunidade de recuperar seu status e riqueza, ele pediu para conversar com ela em particular. Karen, ainda mantendo seu bom coração, aceitou o pedido. Jorge acreditava que o antigo amor dela por ele ainda existia e que poderia usar isso a seu favor. Carmen aceitou falar com Jorge, seu antigo amor. O coração de Jorge saltou de alegria pensando: ela ainda me ama. Mas ele estava enganado. Carmen, com sua sabedoria recém-adquirida, só queria entender o que ele queria depois de tanto tempo. Carmen levou Jorge para um quarto quieto, longe da festa barulhenta. O cheiro de álcool no hálito de Jorge era forte, mostrando que ele tinha bebido demais. Seus olhos brilhavam de uma forma estranha, como se ele estivesse vivendo num mundo só dele. Jorge, confuso e bêbado, achou que Carmen o tinha levado para o quarto porque queria voltar para ele. Mal sabia ele que Carmen só queria conversar, entender por que ele tinha aparecido depois de tantos anos. De repente, como um raio em dia de sol, Jorge agarrou Carmen com força. Ela tentou se soltar, mas quanto mais ela lutava, mais ele apertava. Carmen olhou nos olhos de Jorge e, num piscar de olhos, não viu mais o homem que amara. Em vez disso, viu o rosto do primo malvado que a machucava quando ela era pequena. Nesse momento, o medo e a raiva tomaram conta de Carmen. Era como se ela estivesse presa num pesadelo terrível. Sem pensar duas vezes, ela pegou um vaso bonito que estava perto e bateu na cabeça de Jorge. Mas Jorge era forte como um touro. O vaso não o derrubou, só o deixou mais bravo. Ele ficou vermelho de raiva e pulou para cima de Carmen como um animal selvagem. Suas mãos grandes apertaram o pescoço delicado dela. Carmen lutou para respirar. Seus olhos, cheios de medo e tristeza, olhavam para Jorge. Ela via o homem que mais amou na vida, em quem mais confiou, tirando sua vida. Foi como se o céu e o inferno se encontrassem naquele momento terrível. Quando Carmen fechou os olhos pela última vez, sua alma saiu do corpo como uma borboleta saindo do casulo. Mas essa borboleta não podia voar livre ainda. A alma de Carmen ficou presa no nosso mundo por muito tempo, pagando por coisas que ela fez em outras vidas. Depois de muito tempo vagando, como uma folha levada pelo vento, a alma de Carmen foi encontrada por espíritos bons e sábios. Eles viram que, apesar de tudo que ela sofreu, Carmen ainda tinha um coração cheio de amor para dar. Os espíritos deram a Carmen uma missão especial. Ela poderia criar seu próprio grupo de espíritos para ajudar as pessoas. Assim nasceu a Dama da Noite, um espírito poderoso e bondoso. Hoje em dia, a Pombagira Dama da Noite, que um dia foi Carmen, ajuda quem mais precisa. Ela cuida de crianças sem pais, protege mulheres que estão em perigo e até ajuda homens que precisam de apoio. Ela se tornou uma força da natureza, forte como o vento e gentil como a brisa. E você? Já conhecia a história da Pombagira Dama da Noite? Deixe sua resposta nos comentários e não deixe de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Laroye, Pombagira Dama da Noite.